uma vez aqui contigo para dar início a um capítulo da série Deus Mau. Este é o terceiro, né? No primeiro abordamos o Deus aniquilador de povos e no segundo o Deus dos sacrifícios humanos. Bom, dessa vez nós vamos abordar as suas leis, que a gente pode chamar de leis ridículas e absurdas. Não estamos falando apenas dos 10 mandamentos, não, porque a maioria das pessoas acham que os 10 mandamentos são as leis de Deus e só. Mas não, ele é só o começo. Para dar início, eu peço que acompanhem com a gente o texto de Levítico, está aí a referência no vídeo, que mostra que quem amaldiçoasse Deus morreria a pedradas. Acompanhe. O Deus Eterno disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram me amaldiçoar colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado, e será morto a pedradas por todo o povo, não importa que seja israelita ou estrangeiro. Quem amaldiçoar o nome do Deus Eterno será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. A lei do sábado, de guardar o sábado, é uma lei muito conhecida e divulgada, Quase todos a conhecem. O que muitos desconhecem é a punição para quem não cumprisse essa lei. Acompanhe e verão também em Levítico. O Deus Eterno mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Deus Eterno, separei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardá-lo, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Então, adorar outros deuses sempre foi uma afronta ao Deus Eterno. A gente vai citar uma passagem em que as pessoas adoraram Moloque e Javé fica irritado porque ele queria os filhos do povo só para ele. A passagem está em Levíticos 20, onde mostra essa questão. Acompanhe. Deus Eterno mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. O expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adoraram o Deus Moloque. Então essas são palavras do próprio Deus Eterno, E as penas eram sempre extermínio, sempre pena de morte. Aqui no vídeo está um exemplo onde quem fizesse feitiçaria seria morto. Você pode acompanhar, a gente não vai ler agora para ganhar tempo. Outro exemplo, também agora aqui no vídeo, é em Êxodo 22, onde mostra que a zoofilia seria um absurdo repugnante, concordamos, mas daí a punir com a morte, com pena de morte, segundo a lei de Deus, era assim. Outro versículo também interessante, mas que não vamos ler agora, que colocamos no vídeo no exato momento, mostra que Deus ele sempre queria um sacrifício só para ele, E assim, digamos, egoísta. Caso contrário, mais uma vez, pena de morte. Era assim que era tratado, Outro campo que também vamos entrar agora é a escravidão. A escravidão era algo defendido e exposto nas leis de Deus. Acompanhe os versículos que separamos em Êxodo 21 sobre isso. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis: se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher e os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono levará ao lugar de adoração. Ali o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Agora o versículo 20. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Pois é, agora a gente vai para as leis em relação aos relacionamentos, digamos, sobre os relacionamentos. Está aí na tela uma que mostra
questão que a mulher que casasse sem ser virgem, né, o marido descobrisse, ele poderia matá-la, poderia pedir para que a matasse. Está aí no vídeo a referência. Em Deuteronômio ainda a gente vê o mais conhecido, né, que é que os adúlteros deveriam ser mortos. Também está aí a passagem no capítulo 22. Agora a gente vai ler, né, para vocês acompanhar, uma dessas situações de relacionamento que trata de uma mulher estrupada, com ela gritar ou não gritar. Acompanhe, está em Deuteronômio 22, versículo 23. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e matem ali a pedradas. A moça deve ser morta porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 570 gramas de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. São dois casos completamente absurdos, né? No primeiro, será que não pensava que o estuprador podia amordaçar ou tampar a boca da moça? Enfim, em todos os casos é absurdo, e casar com o estuprador, como se diz, dispensa comentários. Agora, essas leis também têm diversas leis de comédia, por assim dizer. Está aqui no vídeo agora uma que mostra como uma comédia explícita, né? Que mostra que os capados não poderiam fazer parte do povo de Deus. Outra de comédia também no vídeo agora mostra o quê? Que a mulher que pegasse no membro do inimigo deveria ter a mão decepada. Essa era uma das leis. E assim, isso fica bem claro que eram leis de Deus, nesse versículo que colocamos agora, onde mostra que Moisés deixava bem claro que era Deus que dava esses mandamentos. Em relação à falta de lógica e esse tipo de situação, tem um versículo sobre ladrões, que fala do dia e da noite. Acompanha, está em Êxodo 22. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinar. Pois é. Enfim, em relação às punições que Deus dava ao povo, a gente vai pegar alguns versículos, está em Deuteronômio 28 e em Levítico 26. A gente vai pegar alguns versículos que demonstram isso. Primeiro, em Deuteronômio, acompanha os versículos que separamos. Está no vídeo também. Em vez de chuva, o Deus Eterno mandará pó e areia sobre a terra até que sejam destruídos. O Eterno fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem o que aconteceu com vocês. Vocês morrerão e os seus corpos servirão de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. O Deus Eterno castigará vocês com tumores, como os fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Eterno os castigará, fazendo que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho, fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Agora os de Levítico também. Serão escravos dos inimigos que o Eterno mandará contra vocês. Vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. E é interessante dizer que é Deus, né? Dizendo tudo isso. Então, para a gente finalizar, está aqui embaixo do vídeo um texto que mostra que assim, Deus literalmente tinha nojo dos doentes e os mandava embora. É isso aí. Por hora nós ficaremos por aqui e esperem o nosso próximo capítulo, que vamos continuar abordando esses fatos.